Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Para a nossa meditação neste dia, estarei lendo Daniel capítulo 10, dos versos 12 ao 14, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Queridos irmãos, que maravilha, né? E ali o Senhor disse que estava dando uma visão para ele referente a uma época futura. E que Miguel, arcanjo, um dos principais supremos, né? Príncipes supremos, veio em sua ajuda para proteger e impedir a atuação do maligno. Queridos, vivemos num mundo em guerras permanentes, guerras militares que se desencadearão em muitas outras, em diversos continentes da terra. Todavia, o cristão, verdadeiro servo de Cristo Jesus, é chamado a uma vida de paz. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, versículo 11. Vamos ler também Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E agora o apóstolo João, no capítulo 14, 27, nos deixou esta palavra: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o Senhor nos chamou, querido, para resistir, para impedir a atuação do maligno aqui na terra. O apóstolo Tiago escreveu: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Perceber uma coisa? Antes de resistir o diabo, é preciso sujeitar-nos a Deus. E é impossível sujeitar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Isso significa que a única maneira possível de resistir ao diabo, queridos, é sujeitando-se a Deus. Portanto, com o Senhor completamente submetidos, queridos irmãos, a Ele, obedientes a sua vontade, ou seja, dependente totalmente dele, inevitavelmente o inimigo terá que fugir de nós. Vamos ler Mateus 12, 25 ao 29.
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então seus filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Saiba, querido irmãos, que na vida e na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele amarrou o valente, impondo-lhe uma derrota esmagadora. Se hoje podemos resistir o diabo, é porque antes Jesus o resistiu e o venceu, conforme nós lemos em Mateus 4, de 1 ao 11. É muito glorioso saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como escreveu o apóstolo João em 1 João 4:4. A palavra resistir vem lá do direito romano, significa preservar, persistir, teimar, opor-se. Esta é a grande força do povo de Deus aqui na terra, que o inimigo conhece que é o nosso poder de resistência em Cristo Jesus que o vence. A resistência nos faz vencer, queridos, potestades e principados. No verso 13 do texto de nosso estudo, fala em o rei da Pérsia. Este simboliza Satanás, e Pérsia hoje é o Irã. E incrível, queridos, que o Irã de hoje é teocrático, um país extremamente fechado, com exigência absoluta de adorar apenas Maomé, Alá, ou seja, impõe o islamismo como única regra de prática e fé no país, e aplica as mais duras e severas leis ao seu povo, como enforcamento e prisões a quem desrespeitar as leis da religião única. Jornalistas e até prêmio Nobel da Paz que não pôde receber o seu prêmio, e muitas outras mulheres pagaram com penas pesadas e estão presas simplesmente porque estavam andando nas ruas, queridos, sem um item obrigatório que é o véu. Voltando ao nosso texto, o profeta Daniel era um servo do Deus vivo e precisou usar o seu poder de resistência no mundo espiritual para alcançar o que Deus tinha reservado para a vida dele. Saiba, meu irmão, minha irmã, que a nossa resistência desfaz os planos e a retenção do inimigo nas nossas vidas. Quando eu resisto, estou garantindo fruto da perseverança, conforme lemos em Romanos 5, 3, 5. Vamos ler. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! No Evangelho de Lucas 8:15 está registrada esta palavra de Jesus. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, e retém e dão fruto com perseverança. Muitos ficam no meio do caminho porque não resistiram. Josué e Caleb resistiram às lutas, às pressões do deserto por 40 anos e entraram na terra prometida. Em 2 Coríntios 4:17, o apóstolo Paulo fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos ler novamente 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Sem dúvidas, esse peso de glória eterno é o nosso galardão, a glória dos céus. Para Paulo, sua vida de lutas, muitas provações, perseguições, sofrimentos, apedrejamento, e até prisões, ele tratou isso com essas palavras: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo 4:7-8, quero ler todo o texto. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! O cristão precisa saber que existe um mundo espiritual que influencia profundamente este mundo natural no qual vivemos. E a Bíblia fala de luta, querido, de uma guerra que o cristão enfrenta diariamente. Observem, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Esta guerra é invisível aos olhos, mas é real, porque é espiritual. Um exemplo claro desta permissividade vem de Daniel 10, onde as orações de Daniel foram ouvidas, mas a resposta às suas orações foi atrasada por conta de um conflito nas regiões celestiais, como vemos nos versos 12 e 13. Assim como aconteceu com Daniel, o verdadeiro Filho de Deus sempre está na ofensiva em relação ao reino das trevas. Quando lemos Gênesis 1:26-29, observamos que Deus entregou à humanidade o domínio sobre a terra. Adão recebeu a responsabilidade de administrá-la, mas Satanás induziu Adão e Eva a se aliarem a ele em sua revolta contra Deus. Como resultado, a humanidade afastou-se de Deus. Com a queda de Adão, Satanás usurpou o governo terreno, e a partir de então, ele e as suas forças malignas passaram a governar o mundo. É terrível dizer que Satanás tem o domínio, o governo sobre os homens, mas é uma realidade. O próprio Jesus confirmou isso
pois chamou Satanás de príncipe, ou seja, literalmente governador do mundo. João 14:30, João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. E Tiago declara que todo aquele que é amigo do mundo que o diabo governa é inimigo de Deus. Tiago 4:4. Quer ser amigo de Deus, querido? Seja então inimigo do príncipe deste mundo, o diabo. Existe uma palavrinha de origem militar, estratégia. Ela vem da língua grega estratego e significa manobra. Era um plano de manobra com o objetivo de derrotar o inimigo. O diabo é o maior manobrista. Ele cria, ele monta, ele busca metodologias técnicas, métodos, e os institucionalizam, transformando-os em cursos registrados e comercializados. Ele tem conseguido promover estrategicamente a negação da verdade objetiva, com a propaganda através das escolas, das universidades, pela mídia, pela internet, por várias publicações, usam artistas famosos através de alguns tipos de música e pela indústria também do entretenimento como um todo. Precisamos seguir o exemplo de Daniel. Ele estava orando pelo povo. Era uma batalha espiritual, mas nas regiões celestiais se travava uma batalha que ele não via, queridos. Então a nossa vida é uma grande batalha. Assim, tomemos nossas armas e lutemos em favor do reino de Deus. Entretanto, não se esqueça, para que a vitória se torne uma realidade, você precisa estar com a sua vida 100% na presença de Deus. Para vencer o dominador deste mundo, é preciso, antes de tudo, ter um entrosamento perfeito com Jesus, para ter o selo de Deus e vencer as forças do mal. Jesus, em Lucas 14, 31, 32, ele disse: o qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar-se com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Veja, você não pode ir sem proteção para essa guerra. Precisa ir com o Espírito Santo, uma vida de santidade. Amém? Vamos falar com Deus. Eterno e glorioso Deus, a Ti a devida honra, glória e louvor, uma vez que só o Senhor é Deus. Senhor, sabemos que Teu Filho Jesus, o Salvador do mundo, é o mesmo hoje que foi ontem e será eternamente, e toda a autoridade e o poder dos céus foi dado a Ele. E é muito prazeroso saber que estamos debaixo desta gloriosa proteção. Moisés disse que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, ou seja, para sempre. Obrigado, portanto, pela proteção que o Senhor dá a cada um dos seus servos contra as hostes do mal, do diabo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Abençoa, Senhor, ricamente as pessoas que estão assistindo este programa e também os seus lares.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço fraterno, que Deus os abençoe ricamente até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.